a sua primeira leitura do ano? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. 2024 começou e eu quero saber de você. Quantos livros você já leu esse ano? 1, 2, 10, nenhum? E por que essa pergunta? Porque tava rolando o maior bafafá lá no Twitter, sempre no Twitter, de pessoas que não leram nada e de pessoas que leram muito. Mas por que isso? Por que de todo esse bafafá? Bom, porque pessoas que leram muito, que contaram que leram muito, estavam sendo, como é que eu posso dizer? Chamadas de desocupadas. Chamadas de desocupadas, de não ter mais o que fazer, e etc, 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 etc. Recebendo várias críticas, dizendo que elas não têm mais o que fazer, já que elas leram tanto na primeira semana do ano. Que só sendo desocupadas elas poderiam ler tanto. E por outro lado, teve também gente que leu muito, que estava questionando as pessoas, tipo, como assim você ainda não leu? Não. Como assim você ainda não finalizou a sua primeira leitura de 2024? Sendo que, gente, que essa confusão? Então, se você gosta de um bafafá, deixa seu gostei aqui embaixo e vamos falar um pouquinho sobre dinâmicas de leitura. Primeiro ponto a se pensar, antes de se falar qualquer coisa, é que as pessoas têm formas diferentes de ler. E essas formas diferentes abarcam várias coisas dentro delas. A gente tá falando sobre horários que as pessoas têm pra ler. Tem gente que vai preferir ler pela manhã, tem gente que vai preferir ler à noite, tem gente que vai preferir ler em intervalos durante o dia, e tem gente que vai preferir ler em todos esses horários. Eu sou a pessoa que lê pela manhã e antes de dormir. E por isso mesmo que eu já falei com vocês aqui que pra mim é meio difícil esse pensamento de fazer vlogs de leitura. Afinal, os horários que eu leio são esses. E esses horários são meio inconcebíveis de pensar em fazer vlogs de leitura. Nesse caso também vai se encaixar a questão dos formatos de livros. Tem gente que vai ter mais facilidade em ler determinados formatos de livros. Por exemplo, eu, que tenho mais facilidade em ler livros físicos. Eu tenho mais agilidade em ler livros físicos, mas eu não deixo de ler livros digitais. Só que meu processo de leitura de livros digitais é um pouco mais lento. Mas eu não vou deixar de ler livros digitais porque eu os leio um pouco mais devagar. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, é o meu processo de leitura. Porque eu tenho um pouquinho de dificuldade em ler livros digitais. Inclusive, se você também tem, não deixe de conferir o meu vídeo em que eu dei dicas importantes pra vocês de como eu comecei a ler livros digitais. Link pra esse vídeo vai estar disponível aqui na descrição. E assim como eu leio mais devagar em formato digital, tem gente que lê mais devagar em formato físico. E tem gente que lê mais devagar em qualquer formato, porque é a forma que a pessoa tem de ler. Tem gente que vive em ambientes muito barulhentos que não consegue se concentrar nas suas leituras por causa disso. E para além de precisar se concentrar pelo barulho, tem a questão também de outras pessoas que podem ficar precisando daquela pessoa que está só tentando ler. E já outras pessoas que, independente do barulho que estiver fazendo, vai sim se concentrar e ler. E há outras pessoas em que o barulho não é um fator decisivo para as suas leituras. A pessoa consegue ler independente do barulho que esteja fazendo ao redor. Tem também as pessoas que gostam de ler, mas não tem isso como um fator determinante de seu divertimento. Tipo, gosta de ler, mas não tem isso como uma prioridade. Mas gosta de ler. Sem contar também que há pessoas que até gostariam de ler um pouco mais, só que os contextos em que ela vive, o contexto que ela vivencia, a impede de conseguir ler. Ela fica impedida de ler por mais que ela queira ler. E essas questões que eu trouxe são só algumas dentre tantas outras que podem estar envolvidas dentro do contexto de cada um. As pessoas têm dinâmicas diferentes de leitura e é necessário compreender isso antes de se falar qualquer coisa. Sobre essa questão de querer ler e ser impedida, por exemplo, eu contei pra vocês no meu vídeo sobre abandono de livros que teve um período da minha vida em que eu tive um hiato de leitura. E isso porque, por mais que eu quisesse ler, eu não conseguia ler. Eu estava atolada de textos da universidade e isso fazia com que eu não conseguisse ler os livros que eu gostaria de ler. Inclusive, ainda tentei ler nesse período para fazer um equilíbrio e eu não ficar tão saturada. Só que os textos dentro da universidade eram tão densos que eles me deixavam exausta e eu comecei a ficar saturada de ler e eu não conseguia ler nem o que eu gostava de ler. E às vezes, quando eu tinha o mínimo tempo de tentar ler aquilo que eu gostaria de ler, eu estava muito cansada e eu ia dormir. Mas fora o cansaço, eu realmente estava saturada de ler. E aí, o que era prazeroso, até o que era prazeroso, virou um pesadelo pra mim. Essa era a minha dinâmica de leitura que no caso não estava existindo direito. A por prazer não, tava só por obrigação. Mas essa era a minha vivência.
Há pessoas que, mesmo atolada de texto da universidade, mesmo atolada de trabalho, ainda assim conseguem ler livros por prazer. Eu tenho uma amiga que sempre conseguiu, quer dizer, sempre não, mas em muitas vezes ela conseguia ler as histórias que ela gostava, mesmo atolada de texto da faculdade e mesmo atolada de trabalho. Mas essa era a vivência dela, essa era a dinâmica de leitura dela. Então sim, vai ter gente que na primeira semana de janeiro vai ter lido 3 livros. Mas vai ter gente também que não vai ter lido livro nenhum. Na primeira semana de janeiro, eu li um e-book de 140 páginas. E tá tudo bem. Eu achei até que eu nem ia conseguir terminar de ler esse livro na primeira semana de janeiro, eu achei que ia demorar um pouquinho mais. E essa ressalva de tempo que você lê uma história e tal, vale pra janeiro e vale pro ano todo. Celebre as suas conquistas, principalmente quando você vem de determinados contextos de leitura que te impediam de ler. No último vídeo do ano, que foi uma dinâmica de responder para vocês quase 30 perguntas literárias sobre 2023, inclusive esse vídeo tá muito legal, eu vou deixar o link para ele disponível aqui na descrição, eu respondi lá que eu li 37 livros no ano passado. Mas na verdade eu li 38 porque depois que eu fiz aquele vídeo, eu terminei de ler outra história. Eu gravei aquele vídeo em 5 dias antes do ano acabar, então eu li mais uma história, então foram 38. E ter lido esses 38 livros, pra mim, foi uma vitória muito grande, porque esse foi o ano em que eu mais li na minha vida toda. Juntando todos os meus anos de vida, esse foi o ano que eu mais li. E isso é algo maravilhoso. Eu não preciso ler 100 livros pra poder ficar feliz porque eu consegui ler 100 livros, não. Eu nem coloquei meta, como eu falei pra vocês lá. Eu simplesmente fui lendo os livros que eu queria, me divertindo com os livros que eu queria, que eu senti vontade de ler, passei livros na frente, não segui roteiro do que eu tava fazendo, porque eu tinha botado os livros, aí eu botei outros na frente, li o que eu quis ler e fui feliz lendo esses 38 livros. E eu não precisava ler 100 pra isso. Talvez se eu tivesse lido 100, eu não estivesse tão feliz e satisfeita quanto foi pra mim saber que eu li 38. E eu me sinto assim, principalmente pensando no tempo que eu fiquei sem ler. Foram mais de ano que eu fiquei sem ler, acho que foram uns 3 anos, assim, que eu fiquei sem ler mesmo histórias que eu queria. Eu ganhei esses livros aqui, ó, por exemplo, Divergente, Surgente, Convergente 4. Não, esse aqui eu comprei. Mas, assim, esses livros aqui, eles foram ganhados. Eu não consegui ler eles logo, porque eu não tinha tempo pra ler. Então, eu ter conseguido ler histórias, tantas histórias, pra mim foi muito importante. Mas eu li as histórias que eram necessárias que eu conseguisse ler, que eu queria ler. E não simplesmente porque eu peguei um livro pra ler e pra contabilizar quantidade. E se você tem um ritmo de leitura um pouco mais lento e leu menos que isso ano passado, celebre também. Não se cobre pra ler mais se você não pode ler mais, ou se você não quer ler mais, ou se você não consegue ler mais. Querer, acho que você até quer, porque a gente sempre quer ler mais, né? No ano passado mesmo eu queria ler mais. Não porque eu queria acumular números, mas porque tinham histórias mesmo que eu queria ler e eu queria aproveitar mais o meu Kindle Unlimited. E da mesma forma que você não deve se cobrar por não conseguir ler mais, você também não deve criticar quem consegue ler, porque são vivências diferentes. E outra coisa, não pegue essas pessoas que você viu que conseguiu ler mais e você tá achando ruim que elas leram mais, porque na verdade você tá se sentindo triste porque você não conseguiu ler tanto quanto elas. São pessoas diferentes, vocês são pessoas diferentes, nós somos pessoas diferentes. Tá tudo bem se você não conseguir ler X quantidade de livros que aquela pessoa conseguiu ler, porque você é você e o seu ritmo de leitura é outro. Não ponha uma meta praticamente impossível de livros pra você porque você quer chegar àquela marca tal para que assim você possa dizer que você leu tantos livros. Não, leitura é pra ser prazeroso. E da mesma forma que eu tô falando para as pessoas que leram menos não criticarem pessoas que leram muito, você que leu muito também não menospreze pessoas que leu menos. Essas pessoas não devem nada a você nem a ninguém. Cada pessoa tem o próprio ritmo de leitura. E sim, eu sei que muitas dessas tretas que vêm do Twitter e de outras redes, mas principalmente do Twitter, partem a partir de um compartilhamento de uma conquista pessoal. A pessoa tá só contando algo da vida dela, que ela tá feliz por ter alcançado, e aí começa a treta generalizada, começa a treta generalizada das pessoas comentando e compartilhando, dizendo absurdos sobre aquilo que a pessoa fez. Ai, leu tantos livros? Impossível, você é desocupada. Ai, não leu tantos livros. Umas coisas assim, nada a ver com nada. Sendo que era só cada um viver a sua própria vida e
Comemorar as próprias vitórias. Leitura não é uma competição de ler mais. A não ser que você esteja participando de uma competição. Mas cada um dentro da sua casa lendo seus livros não é uma competição de quem lê mais. Leitura, quando não é obrigatória, é para ser prazerosa. E não cabe críticas a nenhum dos lados. Tem gente que no começo do ano vai ler 12 livros, 5 livros, 8 livros, 2 livros, nenhum livro. E tudo isso é válido. Da mesma forma que pode acontecer de uma pessoa num ano inteiro ler 12 livros. Isso quer dizer que ela lê o equivalente a um livro por mês. E isso é uma conquista, principalmente se a gente estiver falando de alguém que raramente conseguia ler alguma coisa, que queria ler e não conseguia ler nada, que não estava podendo ler nada. Eu queria tanto em alguns momentos conseguir ler 12 livros num ano, porque ia dizer isso, que eu consegui ler um livro no mês. Mas nem isso eu estava conseguindo no meu período de hiato, porque não estava rolando. E por isso mesmo que rolou esse hiato. Sem contar também que há dias que a gente vai ler pouco, tem dias que a gente vai ler muito e tem dias que a gente não vai ler nada. Porque a gente tem dias diferentes. Hoje, por exemplo, eu não consegui ler nada pela manhã. Eu não consegui ler pela manhã, porque eu tô tendo um dia muito corrido, um dia muito cheio. E eu não consegui ler. E talvez, eu não sei, antes de dormir, eu também não consiga ler. E tá tudo bem também, porque a gente tem dias e dias. O importante é a gente fazer o que a gente quer e o que a gente pode. E o que a gente consegue. Ninguém é desocupado porque leu muito num curto período de tempo. E ninguém é menos leitor porque leu pouco num período maior de tempo. E se você tem como objetivo ler mais porque você quer ler mais e não porque você quer somar quantidades de livros, observe a sua rotina, observe o seu fluxo de leitura, observe a sua dinâmica de leitura e entenda como funciona melhor para você. E vai aos poucos. Lembre-se que ler 12 livros num ano é ler um livro por mês. Lembre-se também de que não vale a pena ler sem ler de verdade. Só para dizer que leu, que passou o olho nas páginas, tipo algumas pessoas que eu já vi, inclusive, ensinando a ler assim. Aí lê uma página, pula daqui pra vir pra próxima. Isso não é ler. Ou então só lê os diálogos pra dizer que leu. É pra contar o quê? É pra dizer montante, tipo, eu li tantos livros, mas eu só li os diálogos. Mas toda a história não tá nos diálogos, o diálogo é parte da história. Então, pegar um livro pra passar o olho pra dizer que leu, vale muito menos a pena pra somar em alguma coisa do que realmente pegar um livro inteiro e ler ele todinho. Melhor você pegar um livro e ler ele inteiro, com todas as partezinhas dele, sem pular nada, lendo descrições e diálogos, do que você pegar 12 livros e só ler os diálogos dele. Afinal, isso não é uma competição. Siga seu ritmo e seja feliz nas suas leituras. E aí, o que você acha dessa treta toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!